Que bom que você voltou para a nossa sessão, para a nossa série original da Fabiflix. Tadã! Você, antes de colocar a vinheta, você deve estar se perguntando: Fabi, mas se você já dividiu o primeiro pilar, o segundo pilar, o terceiro pilar e o quarto pilar, o que será que você vai falar neste vídeo? Vamos despertar sobre isso. Agora pode. Então vamos continuar com essa série Fabiflix. Se você chegou até aqui, isso demonstra muito de você. Eu acredito que você está sendo uma pessoa comprometida e colocando aí literalmente a mão na massa, colocando os planos de ações na prática, despertando na prática, e esse é o meu objetivo. Então, se você já chegou neste vídeo, você já descobriu quais são os 4 pilares que eu trabalho dentro do programa Despertando com Fabi. E hoje, o que você vai falar neste vídeo, né, Fabi? Neste vídeo eu quero fazer um compilado com você. Eu quero te ajudar a entender realmente, se você ainda ficou na dúvida, o porquê todos esses pilares são importantes. E aí a pergunta é: Fabi, por que algumas pessoas conseguem realizar os seus objetivos, conquistar os seus desejos, os seus sonhos, e outras pessoas não conseguem? Essa é uma pergunta que desde quando eu comecei a entrar nesse mundo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu sempre me perguntei, e até hoje eu me pergunto e me inspiro em pessoas que conseguem realizar aquilo que um dia, né, eu tenho como objetivo, eu tenho como meta. Então, quando eu olho para essas pessoas que já realizaram, que conseguem conquistar as coisas, para mim isso é mais que uma motivação, é uma inspiração. E aí sempre me vem essa pergunta, mas como uma forma de, então vamos fazer, né? Então vamos colocar, vamos mudar as atitudes, vamos colocar os pensamentos para funcionar, e aí a gente começa a entender o porquê algumas pessoas conseguem conquistar os seus objetivos e outras não. Então, já é uma dica que eu te dou para você utilizar isso como uma forma de inspiração para você, como uma forma de motivação. Hoje eu estou com o meu cabelo preso e você sabe, você que aí me segue, a pessoa se empolga, tá calma nessa hora. Os passarinhos estão aqui. Para você que já me acompanha no Instagram, no YouTube, para você que me segue, você sabe que quando eu prendo o cabelo é porque eu vou falar sério. E também, às vezes, coincide que eu não lavei a cabeça, então fique com a primeira opção, que é melhor para todos nós. Então vamos lá. Tá, então eu quero entender, quero te ajudar a despertar sobre isso. Vamos refletir de tudo isso que você despertou até agora, dos 4 pilares, tá, mas o porquê algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem. Eu me conhecendo muito bem, então provavelmente eu vá dividir este vídeo em 2 partes, porque você sabe que eu me empolgo aqui para trazer conteúdo para você, e aí eu vou falando, aí lembro de um assunto, lembro de um exemplo, lembro de uma vivência, e para que fique mais leve aí os vídeos e para que você utilize muito bem o seu tempo, então muito provavelmente eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Então, nesta primeira parte deste vídeo, eu quero despertar com você sobre esses 2 primeiros pilares que a gente falou. Eu vou te ajudar a refletir o que você fez. E realmente, será que funcionou? Será que não funcionou? Para você entender isso, literalmente. Porque uns conseguem, outros não conseguem. Então, a gente precisa entender primeiro que esses 4 pilares, a clareza, o foco, né, o planejamento, a atitude e a consistência, o que eu trouxe aqui para você, vamos dizer que é uma ideia do macro,
tá? Então, esses 4 pilares que inclusive eu trabalho dentro, né, são os pilares que eu trabalho dentro do programa Despertando com Fabi, são os pilares macros, mas dentro de cada pilar existem várias ferramentas que eu trabalho para te ajudar a conseguir, né, ter aquela clareza na questão do foco, ter aquela clareza na questão do planejamento, e aí você vai entender um pouco mais. Então, quando a gente começa a pensar, coloquei aqui alguns tópicos para lembrar de te falar. Neste primeiro pilar, o foco, a clareza, que você, tenho certeza que você respondeu o plano de ação e você definiu o seu objetivo lá no primeiro episódio oficial, que falamos sobre foco, clareza, direção. Então você definiu o objetivo que você quer despertar. E por que algumas pessoas conseguem atingir esse objetivo e outras pessoas não conseguem? Dentro das ferramentas que eu trabalho também, e aí para você começar a identificar, quando você identifica o seu objetivo, quando você tem clareza, existem fatores que vão te auxiliar a alcançar aquilo. E aí, só para te dar um exemplo, eu poderia colocar aqui várias ferramentas, mas só para não ficar também muito extenso, mas só para você ter uma noção. Quando você não sabe os seus talentos, quando você não sabe as suas habilidades, as suas competências, o que você é bom, o que você não é tão bom assim, isso acaba influenciando diretamente de você alcançar o seu objetivo, de você ter clareza, de você ter essa direção. Porque se você não sabe como você funciona, o que você é muito bom, o que você precisa potencializar, o que você precisa estudar mais, isso acaba influenciando diretamente, entende? Então, por que as pessoas, algumas conseguem, outras não? Normalmente é porque as pessoas não têm esse conhecimento. E aí você vai entender que todos esses pilares acaba trabalhando o autoconhecimento. Não tem como a gente imaginar um processo de desenvolvimento pessoal, de conhecer realmente a nossa essência, sem falar de autoconhecimento. Então, todos esses pilares, eles trabalham diretamente com autoconhecimento. Claro que focando naquele objetivo que você definiu lá no primeiro episódio. Então, quando você não sabe suas habilidades, seus dons, seus talentos, você não conhece de verdade a sua essência, isso vai impedir você de alcançar os seus objetivos, de alcançar os seus sonhos, tá certo? E aí, só para dividir com você, já que a gente está fazendo essa sessão aqui de despertar, existe uma das ferramentas que eu trabalho dentro do programa, que é a ferramenta de valores. Como assim, Fabi? Valores agora virou vídeo de prosperidade e abundância? Também, até porque quando você conhece, quando você tem esse leque de aprendizado, você também acaba sendo abundante, né, de conhecimento. Mas não é isso. Esses valores, quando você descobre ou melhor, quais são os 5 principais valores que norteiam a sua vida, você começa a entender por que você, em uma determinada situação, você escolhe o caminho A e não escolhe o caminho B. Ou você se sente muito incomodado com uma determinada situação e aí você vai saber que, putz, esse valor está sendo cutucado neste momento, por isso que eu estou me sentindo desconfortável, por isso que eu não estou me sentindo bem. Então, só para dividir com você, uma das ferramentas é a ferramenta de valores, e todos nós temos vários valores, mas podemos dizer assim, o que norteia aí a nossa vida normalmente são 5 principais valores. E aí, quando você conhece isso, um dos fatores, quando você descobre, junto com as suas habilidades, com os seus talentos, você acaba atingindo mais facilmente seu objetivo, tendo mais clareza, seguindo um caminho aí, vamos dizer assim, mais seguro, porque você sabe para onde você está indo, tá certo? Um outro ponto da questão do planejamento, né? Então, lá no segundo episódio, você identificou ali junto com o seu objetivo se esse planejamento, se esse objetivo ele se encaixa
curto prazo, no médio prazo, no longo prazo? Lembra? Eu acredito que sim, espero que você tenha feito também esse plano de ação. E aí, o porquê as pessoas acabam não conseguindo planejar, por exemplo. Coloquei aqui alguns tópicos. Você precisa identificar como que funciona para você e como não funciona, que entra mais uma vez o autoconhecimento. Então, eu falei lá no vídeo, o que funciona para mim, Fabi, provavelmente não vai funcionar para você, ou pode ser que funcione, mas isso é um trabalho que a gente faz dentro da sessão que é ligado ao autoconhecimento, à sua essência, e aí existem uma ordem, né? Existe aí uma ordem de ferramentas, porque primeiro você faz uma, entendi, despertei sobre isso, e aí depois você vai despertar sobre outra ferramenta, e elas estão todas conectadas, juntamente com os 4 pilares. Então, o planejamento, quando você não sabe qual é a forma que você trabalha melhor a sua organização, como que você tem mais disciplina, como não, isso acaba influenciando diretamente no seu cronograma, nas suas atividades do dia a dia, e aí você tem aquele sentimento que você não está dando conta, é muita coisa para fazer, você não sabe o que priorizar primeiro. E aí, trazendo um pouco dentro do que a gente trabalha no programa Despertando com Fabi, é o seguinte: existem várias ferramentas, mas uma das que a gente acaba trabalhando e identificando também o seu perfil é justamente entender a questão da técnica, por exemplo, de produtividade que mais se encaixa com o seu perfil. Uma outra ferramenta também que a gente trabalha é a pirâmide do sucesso, né? Só o nome ela já dá um chori-chori. E aí existem técnicas, existem ferramentas que vão te auxiliar para você identificar, nossa, Fabi, e aí eu vou te dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, essa forma de gravar vídeo, que eu coloco os tópicos e aí eu bato o olho, já abre aqui um leque, já abre uma abinha aqui do computador interno, e aí eu venho te trazendo conteúdos. Isso funciona para mim. Mas para eu descobrir isso foi também um processo. Eu passei pelo processo de desenvolvimento pessoal e aí eu consigo identificar, não, isso funciona para mim, não, isso daqui eu já tentei e não deu certo. Então isso serve para tudo, para você fazer talvez aí a sua reeducação alimentar, para você lidar bem com o seu companheiro ou com a sua companheira, para você lidar bem com as pessoas do trabalho, né? Se você trabalha fora ou se você trabalha em casa, que normalmente a gente trabalha bem mais às vezes em casa do que fora, mas para você lidar com as atividades do dia a dia. Então, você entende que tudo está conectado. Então, um dos motivos também que algumas pessoas conseguem fazer planejamento e outras não conseguem é justamente porque essa pessoa que consegue realizar um planejamento eficaz, ela tem esse tipo de conhecimento da sua essência, do que funciona, do que não funciona, ela já testou, ela já experienciou várias ferramentas e chegou no momento que ela identificou que aquilo funciona para ela. Então, dentro desse trabalho de autoconhecimento, a gente descobre, e nós estamos falando da pessoa mais importante, que é você. Quando você trabalha, poxa, às vezes a gente se preocupa, e eu até falo porque um dos meus valores é a contribuição. Às vezes eu quero, eu tenho essa sede de auxiliar as pessoas, mas eu preciso entender também que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua abertura, e às vezes você vê claramente que aquela pessoa precisa de auxílio, mas ela ainda não enxergou. Então não dá pra gente ultrapassar essa barreira. E aí, como que ela descobre que ela precisa daquela ajuda, que ela precisa daquele empurrão positivo que eu brinco? Ela precisa fazer esse trabalho também. Vai ter um momento, eu acredito que tem um momento que existe aí uma conexão interna, uma conexão divina que dá aquele despertar e a pessoa entende que, bom, sozinha eu não consigo, eu vou pesquisar. É o que pode me auxiliar, o que pode me ajudar. Então é neste momento que acontece, que eu falo que é o despertar da consciência. A pessoa começa a sentir
a ver que ela é a peça fundamental dela conseguir os objetivos que ela quer. Então, esse é o objetivo. Então, aqui, as pessoas que conseguem planejar, você pode ter certeza que elas já testaram muito, já experienciaram muito para chegar numa receita. Lembra que eu comentei num dos episódios da receita do bolo? Então, às vezes, a mesma receita eu fazendo fica diferente, você fazendo a mesma receita fica com um gosto diferente, mas você identificou que aquele jeitinho dá certo para você. E é aí que tá a diferença, né? É aí que mora o grande segredo, é a gente descobrir isso, tá certo? E agora nós vamos para o próximo, a segunda parte, vamos dizer assim, porque não quero fritar tantos os seus neurônios, mas eu quero trazer para você justamente esse compilado, para você entender essa importância de você ter clareza, de você ter foco, de você ter um planejamento, conseguir planejar. Então, vamos deixar os outros dois pilares e para você entender o que realmente funciona, né? O porquê realmente funciona até essa metodologia, esse trabalho quando você faz para você, vamos deixar para a nossa segunda parte. E antes de eu ir embora, você achou que não teria um plano de ação neste vídeo, nesta primeira parte? Com certeza sim, Fabi! Eu quero que você, disso que eu falei, que eu dividi com você, dessa importância de entender por que alguns conseguem, outros não conseguem, até agora, que é o foco, a clareza e o planejamento, esses dois primeiros pilares que eu dividi com você. Desses dois, se fosse para me falar qual é que você sente que você precisa trabalhar neste aqui e agora, deixe aqui nos comentários para te trazer ainda mais clareza e certeza de que você pode melhorar aquilo que já está bom e com certeza despertar aquilo que vem te incomodando, aquilo que vem te atrapalhando, te impedindo realmente de realizar aí os seus objetivos. Então, o plano de ação deste vídeo, desta primeira parte, deixa aqui nos comentários. Entre foco e clareza e planejamento, quais desses dois pilares você sente que precisa de mais atenção, que você precisaria trabalhar neste aqui agora? E aí depois na segunda parte a gente desperta mais sobre isso.